Ah, mas teoricamente você teria que falar I have studied a lot. depende. Quando você fala I studied a lot, você está querendo dizer que você estudou naquele período e você simplesmente estudou. Quando você fala I have been studying a lot, é que você está estudando, você estudou no passado e você continua estudando até hoje, entendeu? É algo que Eu não entendi. parou. O que eu quero dizer é que se você for falar gramaticamente falando, então Os no dois caso estão você teria que certos. colocar Não, os dois estão yesterday. certos. Os dois estão certos. Só não pode misturar nenhum e nem outro, Eu sei, entendeu? mas tá. Então quer dizer Gramaticamente que falando, os dois estão certos. mesmo gramaticalmente não tem. Os dois, se só precisa, é como eu disse, só precisa montar a frase do jeito que cada tempo verbal determina. Então, se você vai Então, é falar no isso. simple past, você precisa escrever a forma certa no simple past. Se você for escrever no present perfect, a forma certa no present perfect. Então, mas no Simple Past, para você colocar a forma certa, não teria que colocar pelo menos o yesterday, que aí você estaria dando o tempo. Sim. O que Então, é tem? isso que eu estou falando. Ele pediu Gramaticalmente, no né? passado, Diego. Peraí, Eli, só um momentinho. Sim, Tá. o que você disse está certo, mas o que que tem? Então, o que eu quero dizer é assim, para mim colocar no Simple Past, eu não teria que colocar I studied a Yesterday, lot yesterday. sim. Se eu não colocar esse yesterday, eu não sou obrigado a colocar I have studied a lot. Ah, sim, entendi. Então, quando você não coloca o yesterday, ou quando você não especifica o tempo exatamente, é porque isso você está falando de uma frase em si, entendeu? Ah, Normalmente, quando você vai usar esses tempos verbais, vai ser numa conversação. Então, numa conversação ou num texto, alguma coisa do tipo, você já vai perceber se alguma hora ali vai citar algum tempo. Mas, se caso você vê ou algo do tipo assim, não, pelo menos eu nunca vi, na verdade, tipo, algo em texto usando o simple past especificando o tempo, entendeu? Tipo, se especificar o tempo em qualquer, não necessariamente que precisa ser yesterday, precisa ser last week e precisa ser last month, não necessariamente, entendeu? Ele precisa especificar algum tempo, é o que eu vou explicar para vocês aqui, mas ele precisa especificar qualquer tempo que você falar. Se você falar que você estudou de manhã, já é um tempo, entendeu? Então, tudo que você especifica tempo ou você quer dar um pouco mais de detalhes àquela coisa, tipo, eu fui para o hospital, aí depois eu comi tal coisa, aí depois eu fiz aquilo, tudo isso você está dando, tipo, detalhes. Então, você pode usar o Simple Past sem colocar o tempo, mas é que você está colocando o tempo, mas não diretamente, entendeu? Tipo, você está colocando ele indiretamente. Então, é algo mais complicado de ver por essa parte. Mas explicando do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, é bem tranquilo de diferenciar os dois. É mais na hora da prática ali que você já vai pegar a noção do que é um ou outro mesmo, a diferença grande um do outro. ok, Ok? ok. Eu vou tentar passar um exercício também para vocês, guys. Eu espero muito que dê tempo, mas eu acho que vai dar tempo sim, porque é bem rapidinho essa explicação, bem tranquilo. Ok? Então, guys, please, se vocês puderem copiar, ok? Porque é muito importante ter isso no caderno, de verdade. E não é muita coisa, não. Ok? So, present perfect, ok? Affirmative. Present perfect. So, the first is present perfect. Oops. Elia, você ia falar alguma coisa aquela hora, mas eu te cortei sem querer. O que você quer falar? Você quer falar agora? Pode falar. Eu acho que é o verbo to be no passado. Não, Was, não. Nada a ver. nada a ver. É Não, porque não, eu fiz não. um exercício aqui de Mas presente. por mais que você não aprendeu nenhuma dessas matérias, você também vai entender a diferença deles.
Pelas frases aqui, eu usei tudo no passado. Ok, ok. Cuidado Mas para vamos você não se ver. confundir. Tem que usar as fórmulas do passado do verbo to be no passado, né? Was e were. Was e were. Para Não essa é isso? matéria que eu vou explicar, que você está falando? É. Não, Elia, Daqui. a matéria que... Só um momento. Simple Só um case. momento. Né? Só Que um é momento. prático, Tá mas o vendo? Tá vendo presente onde que eu todo quis é chegar, uma professor? É isso que eu quis passado. chegar. É onde que eu quis chegar. Eu entendi o que você quis dizer, ô, Júlio. Elia, o que você vai aprender agora não tem nada a ver com o verbo to be no passado. O verbo to be é uma coisa e o que você vai entender é outra coisa. Não tem nada de ligação com o que você aprendeu já, ok? Por mais que os dois falam no passado. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas, guys, deixa para as perguntas aflorarem quando eu começar a explicar a matéria, porque vocês nem sabem da matéria que eu vou falar ainda. Entendeu? Então, relaxa, tranquilo, escuta o que eu tenho para dizer para daí começar a surgir as dúvidas, ok? Então, vamos escutar a matéria que não é difícil. I promise. Júlio, tá copiando? Ou você não prefere copiar? Your audio. Eu, teacher, Yeah, tô copiando. really? Really? É que você tava, a hora que você tava fazendo, eu já sabia o que você tava fazendo, aí eu fiz. Ah, all right. Understood. Ouch. Oops. Teacher, você escreveu coisa antes ou esse Hello, é o Francisco. primeiro? Essa é a primeira. Eu não Ah, fiz a tá. explicação ainda. Ah, tá. É que eu cheguei ainda agorinha. Ok, ok.
PPT. Did you finish, people? The affirmative part? Yes. Eu posso deixar, tipo, baixadinho aqui? Yes? Yes. Yeah. All right. Come on, let's go. Come on. Tá vendo, guys, que em inglês, como eu disse para vocês, eu acho que na primeira vez que eu passei matéria, tudo em inglês vai ser do mesmo formato, tá vendo? É tipo o mesmo formato, ó. I, normalmente é o pronome e um auxiliar, né? Então, ó, aí tem o... Deixa eu só movimentar aqui. Aí tem o I e tem um auxiliar. Então, I have, aí o verbo. I have e o verbo. Aí, negativa. I have not e o verbo. Interrogativa, aquele mesmo esquema, inverter, ok? Então, todas as matérias em inglês, desde o verbo to be até a última matéria, vai ser desse jeito, entendeu? Tipo, nesse mesmo formato. Então, aqui a gente coloca as pessoas. Ops, tá um pouquinho grande. Calma. Come on, let's go. That's it. So first we put the auxiliaries, we invert, right? And after we put I, you, oops. He, or it. He,
People, vocês terminando de copiar, eu já explico já o que que é esse past participle verb aqui. I'm finished, teacher. All right. People, vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês terminarem, please, ok? Para eu começar a explicação. Porque tem esse mais um para eu poder explicar. Depois a diferença dos dois. Guys, enquanto vocês copiam, eu vou ali buscar o meu chá e eu já volto, ok? Então, quando eu voltar, já começa a explicação. Just a moment. I am back. Let's go, guys. Passaram os 2 minutinhos, ok? So, people, first of all, oops, calm. Let me just put here. All right. Então, first of all, present perfect. Teacher, tem present perfect em português? Não. Guys, não tenta trazer para o português, porque você vai se confundir, ok? Primeiro de tudo, só tenta entender o que eu estou te explicando mesmo, que não é difícil, ok? Então, present perfect, guys, é uma forma da gente falar do passado, das coisas que já aconteceu e que está acontecendo até agora, mas para não te confundir, vou mostrar aqui, ó. Affirmative part. Let me just get the verbs here. Verbs list. Past. Come, guys, let me just find a good... Come on. Se eu não achar aqui, eu tenho lá.
Okay, guys, actually, let's copy the other part because I explained both. É melhor explicar os dois, porque... Caraca, na internet não tem. Professor, para a gente... Eu tô tentando procurar uma listinha, é que tem uma listinha de verbos que é bem separadinho, tipo separadinho, um aqui no meio e um do outro lado. Eu só tô achando tudo embolado, eu não quero passar embolado para vocês. Aqui eu acho que achei. São sempre os verbos irregulares nesse present perfect? Yes, yes. But, aqui, achei. Yes. Yes. People, I found here, ó. Let me put for you. Eu vou explicar daqui a pouco sobre o past, sobre o simple past, né? Mas esses daqui, guys, ó, essa lista que vocês estão vendo são as listas de verbos, são verbos, ok? Aqueles mesmos verbos que a gente consegue fazer e tal. Mas só que aqui são os verbos irregulares. Teacher, o que é um verbo irregular? Guys, um verbo irregular é um verbo que, ó, o nome dele já diz, ó, irregular. Então, ele não segue a regra, entendeu? E qual que seria essa regra? Eu vou explicar a regra para vocês. A regra em inglês, para colocar um verbo em inglês, qualquer verbo em inglês, é você colocar o ed no final do verbo. Então, se o verbo é watch, sabe, o watch de assistir, watch TV, se você quiser falar watch no passado, seria colocar o ed no final. Então, watched TV. Isso seria o verbo no passado. Mas só que alguns verbos, guys, alguns verbos em inglês, eles são irregulares. Então, não tem como colocar o ed no final, que é a regrinha que a gente segue. Esses verbos irregulares, eles não seguem as regras. Por isso que eles são irregulares, entendeu? Esses verbos irregulares é um pouco mais difícil. Por isso que quando vocês escutam, vamos aprender sobre o passado. Putz, é muito difícil, meu Deus, eu vou me quebrar agora. Não é difícil. A única parte difícil do aprender o passado é os verbos irregulares, que você tem que decorar eles, não tem uma outra forma, porque eles mudam. Como assim, teacher, eles mudam? No verbo aqui, ó, deixa eu voltar aqui para minha lousa para vocês entenderem. Como eu disse para vocês, todos os verbos regulares que você quer colocar no passado, você coloca só o ed no final, como o verbo watch. Watch no presente. No passado fica watched. Entendeu? Entendi. O verbo like. No passado fica liked. E assim vai indo. O que mais? Vamos citar outro verbo. Eat. Eat. Comer. Aí entra. Eat, o verbo eat, se fosse usar pela lógica, ele seria eated, né? Isso que eu ia falar, mas só que o verbo eat, assim como alguns outros, ele é um verbo irregular. Então, quando o verbo quando o verbo ele é irregular, não pode colocar o ed no final, porque daí ele tá errado. Teacher, mas como é que eu falo o it no passado, então? Pera aí, Elis, só um momentinho. Como é que eu falo o it no passado, então? O it no passado, ele é um verbo irregular, ele é o ate. Ué, teacher, mas não tem nada a ver com ed no final. É por causa disso, guys. Os verbos irregulares, eles são diferentes do passado. Por isso que eu falei que eles é um pouquinho mais difícil, porque você precisa decorar. Tipo, ó, o verbo drink. O verbo drink, ele é irregular também. Ele não é... Se fosse usar pela lógica, como eu disse para vocês, seria drinked, né? Mas só que drinked está errado. Drinked, ele tá errado porque ele é um verbo irregular. A forma certa do drink no passado é drank. Então, esses verbinhos que você precisa decorar, não tem muito o que fazer, você vai ver mais na prática, entendeu? Mas é bom você saber a regra. Você saber que tem verbo irregular e verbo regular. Então, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Os verbos regulares,
Pessoal, eu vou pedir para todo mundo mutar o microfone, tá? Se você não estiver falando, deixe seu microfone fechado, por favor. Então, os verbos regulares, guys, lembram disso, ó. É fácil de decorar por causa que o nome mesmo já diz, ó. Regulares, então vem de regras, ele segue uma regra, entendeu? Todos os verbos regulares, você só precisa colocar o ed no final. Então, ó, deixa eu mostrar os verbos regulares para vocês. Tem bastante também, a maioria é regular. Ó, mais verbo no passado, ó. Stud. Como é que fica stud no presente é stud. Como é que ficaria stud no passado? Ele é um verbo regular, então dá para fazer aquele jogo que eu falei para vocês. Como é que ficaria? Studied. Muito bem, studied. Porque ele é um verbo regular, guys. Lembra disso? A única coisa difícil do passado é isso, que tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos irregulares você vai ter que decorar, porque não tem outra possibilidade, que é muitos verbos. Tipo, E não tem como... Pode falar. nesse caso aí, teacher, era o Y, aí tirou e ficou IED. Isso aí, eu também vou explicar o porquê que vai o IED e não o ED, né? Guys, as matérias em inglês, elas são bem próximas, não é que elas são parecidas, mas elas são bem, as ideias são bem próximas. Lembra aquilo que eu expliquei para vocês de colocar ES no final do verbo, IES, S no final do verbo, no presente? Lembra? Semana passada? Yes. Ou vocês lembram mais ou menos? A Francisca lembra, né? I'm not, acho que eu perdi. Aí você perdeu, né? Mas então, essa daqui é uma das matérias que eu expliquei semana passada. E usa a mesma ideia, tipo assim, para um você coloca o ES, aí quando... Peraí, só um momento. Para um você coloca o ES, para outro, quando termina com Y e antes é vogal, você coloca isso. Termina com Y e antes é consoante. Eu vou explicar tudo isso para vocês, para não ficar confuso. Pode falar, Daiane. Eu não. Aí não é para passar para o plural? Não entendi, Elia. Essa regra não é para passar a frase para o plural? Não, Colocar plural, o ó, plural né? significa algo mais do que um, certo? Um, singular, plural, dois. Isso não tem nada a ver com plural e singular. Ah, porque o Y no plural, ele não sai. Então, Elia, não se confunde. Eu não estou falando de plural. Você está misturando muitas coisas. Você vai se confundir. Não, tá tudo bem. É porque esse IED, eu pensei que story continuava, o Y se colocava ED. Só. Ah, sim. Não, eu vou explicar o porquê que a gente... Eu vou explicar o porquê que a Tá falando de gente... verbo, né? Exatamente. A Verbo gente está tem falando de plural. verbo. Se fosse Tipo... story, por exemplo, pode ser stories, porque aí é assim, plural, mas não é um verbo story, entendeu? Tá, entendi. Exatamente. Os verbos são diferentes. Aí que ela tá se confundindo com o S no final. Entendi. Ela estava achando que era algo. IED, o story, eu achei que o Y ficava, não trocava por I. Ah, entendi. O story, no caso, aqui, é essa palavra que você está falando? É. Ah, Não, estou falando em estudar. Estude, story. não, mas não tem nada a ver. O study é uma coisa e o story é outra. Não é story, é study que ela tá falando. Isso. Aí eu que achei você aplica isso. Que esse Y não saía. Colocava só o ED. Entendeu? Não trocava o Y por I. Ah, eles escreviam assim, ó. Isso. Mas assim estaria errado no caso. Eu não sabia. Ok. Teacher, mas por que tá errado, né? Eu vou explicar esse porquê, guys, para vocês. Mas, ó,
Vocês conseguiram entender essa lógica aqui que eu falei para vocês? Tem os verbos regulares e tem os verbos irregulares. Yeah. Yes? Isso. Yes, teacher. Teacher, só Perfeito. um minutinho. Pode Você falar. tinha passado um exercício, mas é só para aula intermediária mesmo, né? Na verdade, eu não passei nenhum exercício, não. No do intermediário? Ah, aquele de lá foi eu acho que foi uma aula que eu tinha dado, né? Mas é só para as aulas intermediárias, né? É, porque aquele assunto é meio intermediário, meio tranquilo, entendeu? Para abordar. Uhum. Agora, esse assunto já é um pouco mais complexo. Então, os verbos irregulares, guys, são os verbos que não seguem uma regra. Então, no presente ele é uma coisa e no passado ele é outra coisa, entendeu? E realmente tem verbo que muda mesmo. Tem verbo que é uma coisa no presente e uma coisa no passado, porque ele é irregular. Como eu disse para você, é difícil o passado, porque você tem que estudar um pouco mais para poder decorar os verbos que você vai utilizar. Por isso que ele se torna um pouco mais difícil, mas é só esse ponto, tipo, ele não é realmente difícil, meu Deus, não consigo aprender. Tranquilo. Sabe o verbo go? Go, ir? Yes. É. Se fosse ver pela regrinha, no passado ele seria goed, né? Mas goed nem existe, é impossível, é errado. Go no passado, guys, é went. Tá vendo que muda totalmente, é outro verbo, mas é go no passado, porque ele é irregular. Entenderam essa ideia? Yes. Então, sempre lembra que o verbo no passado, ele vai ser um verbo diferente, ok? Você vai ter que aprender a falar ele realmente. Então, break, ó, aqui, ó. Break é no presente, break, quebrar, né? Quebrar, break. No passado fica broke, ok? Broke. Comprar. Já vi muito isso daí. Que é quebrar, mesma coisa, mas só que no caso passado, né? Quebrou, né? É no past, ok? Que mais? Mesma coisa. Lembra aquele verbo buy, que é comprar? Buy. Compra. Yes, bye. Buy. Como que fica buy no passado, teacher? Fica totalmente diferente. É bought, ok? But. Repeat with me. Bought. But. Very good. Bought. Como se estivesse falando bought. Bebê. Drink. Drink é no presente, né? Opa. Então, um pouquinho. Drink é no presente. No passado fica drank. Ok? E thank. Thank. Ah, teacher. Ó. Não, eu vou deixar para explicar para vocês. Oi, qual que é o verbo que você falou? Thank. Thank you? Não, thank. Thank? É. O verbo thank, eu Não, acredito é que o de verbo pensar. thank. Ah, think. É, think. Ah, think. Então, o verbo think também é um verbo regular. Muito bem, verdade. Ó, think é no presente, né? Think, eu penso. No passado é... Ops. Nossa. Eu esqueci como é que escreve. Fazer. É thought, mas como é que é? Qual é o verbo? Thought. Caraca, guys, eu esqueci. Calma aí, que eu só vou confirmar aqui. Se é Você tá falando isso. de think, então. É isso aí mesmo, tá certo. O passado certo, de né, think. Tá certo. Ó, é porque eu me confundi com algumas letras. Com alguns verbos. Ó, então, think é no presente, I think. No passado é thought, ok? Thought. Isso aí. Mesma coisa para o verbo comer, sei lá, eat é no presente, né? E ate é no... Ó, eu vou explicar para vocês. Ate é no passado e eaten é no verbo que a gente vai ver, que eu vou explicar para vocês. Mas no passado, irregular é ate, ok? Conseguiram entender essa parte? Dos verbos regulares e dos verbos irregulares? Yes? E, guys, isso que eu estou explicando... Fazer, professor. Fazer.
Oi, Elia. Do. Verbo fazer é importante. Do. Do. Do? Did. Do também, verdade, do também. Do é no presente e no passado ele fica did, ok? E no Aquele mesmo participio é verbo done. fazer. Oi? O participio é done. Isso, eu vou falar sobre participe ainda, calma aí, é só para não confundir a cabeça de vocês. Não pule Mas, etapas. isso, exatamente. Guys, agora só para poder entender, vocês agora sabem que tem como falar o verbo no passado, certo? E o verbo no passado, ele vai ter duas formas. Ou ele vai ter na forma regular, que é colocando o ed ou o ied no final, ou irregular, que é quando ele muda mesmo. Certo? Até aqui tá tranquilo? Yes. Tá? Sim, yes. Então, Tranquilão. o único segredo exatamente que para você saber se é regular ou se é irregular é, tipo, estudando essa matéria exatamente, guys. Tipo, não tem outra fórmula assim, tipo, ah, faz isso que tá certo. Não, os verbos regulares é quanto mais você praticar, quanto mais você vê toda hora, assim, você vai decorar. Porque não tem uma base que dá para você seguir sobre os verbos regulares, né? Enfim. E, guys, nessa matéria aqui que eu acabei de explicar para vocês sobre o verbo no passado, tanto regular quanto irregular, tudo isso daqui que eu expliquei para vocês, a gente vai usar normalmente no passado simples, né? Que é o simple present, quer dizer, que é o simple past, que é o que a gente usa para falar sobre o passado. Então, esses verbos no passado, do jeito que eu mostrei aqui agora para vocês, a gente vai usar no simple past. No simple past que a gente coloca o ed, o ied, o verbo no irregular, no passado. Então, é nesse simple past. Certo? 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 Agora, o que eu estou explicando para vocês não é o simple past. O que eu estou explicando para vocês é o present perfect. Aí que entra o que eu vou explicar, que é o quê? Ó, no present perfect é diferente do simple past. Ops. Deixa eu só apagar aqui. O present. Você. Ele No tem. present perfect, guys, é um pouquinho diferente porque a gente tem o past participle. O past participle é uma terceira lista de verbos. Tem a primeira lista, que é o verbo na base ali, para você ver o verbo. Tem o verbo na forma passada dele, então, no simple past, e tem o past participle. Teacher, o que é past participle? Guys, tenta não traduzir, porque não tem tradução, ok? Só é o past participle. Past participle são os verbos que a gente usa para poder falar no present perfect. Como assim, teacher? Não entendi até agora. Ó, eu vou fazer como se fosse uma tabelinha aqui para vocês poderem entender, ó. Ops. Então, guys, eu vou explicar para vocês aqui, ó, escrevendo que é mais fácil. Então, ó, base form. Base form, eu vou colocar os verbos na sua base mesmo, na base normal dele, para vocês poderem ver que verbo que é. Ok? Então, sei lá. Deixa eu ver os verbos aqui.
No lugar do choose, eu vou colocar it, para vocês verem a diferença. E eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom esses verbos só para vocês poderem ver. Depois eu mostro a tabelinha aqui para vocês. Então, tem o verbo na base form, o verbo na sua forma base. Tem o verbo na sua forma past, simple past, né? Na sua forma do simple past. E tem o verbo na sua forma past participle. Ok? E, teacher, como é que ficam os verbos? Ó, break fica broke, né? No simple past, broke. Buy fica bought. Eat fica ate, né? Come fica came. Deixa eu só confirmar. Yes, it's correct. And do fica did. Be, teacher, o que é esse be aqui que você colocou? Guys, esse be, tanto eu falando agora, ou você olhando em outro exercício, toda vez que você vê be, é o verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo, ok? Não se confunda nisso. Ué, teacher, mas verbo to be, meu Deus... Não. O verbo to be, ele é um verbo como qualquer outro. Ele é o verbo ser e o verbo estar. Então, toda vez que você vai usar o verbo ser ou você vai usar o verbo estar, você usa o verbo to be. Então, lembra que o verbo to be, ele é um verbo. Se ele é um verbo, ele tem a sua forma no presente, ele tem a sua forma no passado, tem a sua forma no futuro, ok? Como qualquer outro verbo. Na verdade, no futuro não muda, né? No futuro é a mesma coisa. É mais no passado e no presente. Então... Se o verbo to be é um verbo, como que fica o verbo to be no passado? Was. Para o I, was. Para o he, para o she, para o it. Para o resto fica were. Então, ele é como se fosse dois verbos em um, né? Porque... Entenderam, guys? Lembraram do verbo to be? Yes? Yes. Ele é importante também. Então, guys, ó... Professor, Pode falar. vou perguntar uma coisa. Você colocou todos os verbos irregulares, mas se você tivesse, por exemplo, algum verbo regular aí, seria o ED, né? Exatamente. Aí é mais fácil, né? Tipo, eu vou deixar ele para explicar por último, que ele é mais simplesinho mesmo. Esse que é o mais complicadinho. Não, só para não associar o simple past com o irregular. Ah, sim, exatamente. Tem essa confusão mesmo que as pessoas fazem. Porque aí um verbo regular seria o simple past, de qualquer maneira mesmo. Yes. Isso aí. Valeu. Guys, é isso mesmo que o Fábio falou, e é muito importante. O que eu tô falando aqui agora com vocês é somente os verbos irregulares. Ah, teacher, então tem verbo que não é irregular? Sim, na verdade, eu acho que a maioria dos verbos não são irregulares, não é todos os verbos que é irregular. É mais regular do que irregular, entendeu? Irregular é uma listinha só. Uma listinha um pouco grande. Tem bastante também. Mas, se você for pegar para estudar, nossa, boa sorte, viu? Eu acho que eu devo ter umas 300 folhas aqui que eu já baixei, assim, de verbo irregular, né, cara? Porque... Pior que é isso mesmo. Você vai... Quanto mais, tipo assim... Aqui eu tinha no meu livro, eu acho que tinha, sei lá, em média, 50 verbos. Uhum. Aí, eu acho que esses 50 verbos é o que normalmente todo mundo passa para todo mundo. Aí, esses 300 que a gente acha depois, por a gente querer procurar mesmo, porque fica interessante depois. Uhum. Não é tão difícil, na verdade, como você não tem uma regra de pegar o que você já sabe e botar o ED, você tem que aprender uma outra palavra, né? Exatamente. É por isso, guys, que todo mundo fala que o passado é difícil, porque o verbo irregular não tem o que fazer, você tem que ir atrás para você aprender, entendeu? Tipo, não tem uma regra que, se o verbo acabar com essa letra, eu vou colocar tal coisa no final que dá certo. Não, entendeu? É algo que cada verbo tem a sua particularidade. Mas, ok, guys, ok, let's go, let's continue. Então, ó, continuando falando dos verbos irregulares, break é no presente, né? Broke no passado, no simple past, e no past participle fica broken.
ok? Muda um pouquinho. Então, teacher, meu Deus do céu, você está falando para mim que quando eu for aprender o passado, eu tenho que aprender 3 formas do verbo? Cara, infelizmente, mas sim. É por isso que se torna um pouquinho difícil, porque você tem que lembrar dessa daqui, você também tem que lembrar dessa, e você também tem que lembrar dessa, para você saber diferenciar os 3, ok? Mas não é tão difícil quando você vai entendendo matéria por matéria, é igualzinho a Francisca falou, parte por parte, que você não se confunde, ok? Então, ó, broken, bought, continua bought no passado, ok? Buy no presente, bought no simple past e bought no past participle, ok? No past participle. Eat, ate, eaten, ok? Eaten, a gente se fala no past participle. Come, came e come de novo. Então, o past participle volta para o come, ok, guys? É até meio estranho falar, ué, teacher, mas ele volta para o presente? Não necessariamente. Aí que eu falo para vocês, quando você for... Deixa eu só... Não tem aqui. Aqui, ó. Teacher, ué, mas ele voltou para o presente? Como é que eu vou saber que ele está no presente ou se ele está no passado na frase? Porque, guys, se ele tiver... Se a pessoa estiver usando no past participle, né? Não tem como colocar a pergunta no presente, porque se a pessoa colocar a pergunta no presente, está usando o presente. Para ela usar no past participle, ela tem que usar o have, que é o auxiliar do past participle, que eu vou explicar para vocês. Então, é tudo, guys, em inglês, é tudo separadinho. Não é para você se confundir. Se vai falar do presente, vai estar mostrando na sua cara que está falando do presente. Se for falar do simple past, também vai estar mostrando para você que está falando do simple past. Por isso que não é difícil, entendeu? E se estiver falando do past participle, também vai estar falando na cara ali que está falando do past participle. E eu vou ensinar vocês a identificar os 3, ok? Que não é difícil, ok? Um fala de uma coisa e o outro fala de uma coisa, por mais que é bem parecido os verbos. Ok, guys? Então, continuando. Come, né? O came, ele volta para come. Do, did, done, ok? Ops. Eu vou dar uma baixadinha aqui para vocês poderem conseguir ver os verbos, ok? Então, do no presente, did no simple past e done no past participle, ok? Verbo to be no present, was or were no simple past e no past participle fica been, ok? The same thing. Drive, drove. No past participle fica driven, ok? Driven. Então, guys, conseguiram entender mais ou menos a diferença dos 3, sabendo que cada um é para uma coisa? Conseguiram entender a ideia dessas 3, dessa tabelinha que eu fiz? Yes. Yeah. Então, ó, eu vou marcar aqui em cima para vocês verem que é tudo separadinho. Quando a gente vai usar a lista do meio aqui, que é esses verbos que está em vermelho, a gente sempre vai usar o simple past. E todas as vezes que você for usar os verbos em past participle, você tem que usar o present perfect. Ok? É isso que diferencia um do outro. Ok, guys? O present perfect, ele não é igual ao simple past. Na hora de escrever não é igual, na hora de montar uma frase não é igual. Então, só pelo jeito que a frase montou, você vai saber se ela é simple present ou se ela é simple past, ok? Simple present, não, present perfect, desculpa. Ok? Então, conseguiram entender aqui certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre os verbos, alguma coisa? Teacher, não consegui entender nada dos verbos, alguma coisa do tipo assim? Or it's okay? It's okay. All right. So this is the verbs, okay, guys? Oh, they are the normal verbs. It's good this. Calma que agora eu tenho toque, então eu vou terminar. All right, now it's better.
I don't know. People, did you copy this? Vocês querem copiar isso daqui? Ou vocês acham que não é preciso? É porque não são só esses verbos, né? É melhor Eu vocês já não copiei. copiarem. Já copiaram? Não tem Já. problema. Já copiei. Ok, sem problemas. É que tem mais verbos além desse, ok, guys? Tipo, é uma lista um pouco grande, tipo, um pouco bastante grande mesmo. Ok? Mas sem problemas. Voltando aqui, ó. Voltando aqui. Então, tem os verbos no past participle, né? Agora, voltando para o present perfect. Calma aí, deixa eu só... Então, guys, o present perfect... Aqui, ó. Agora eu vou falar a diferença dos dois, né? Porque eu já expliquei os verbos dos dois. Você já entendeu como é que é o verbo do simple past, certo? E agora você acabou de entender os verbos do present perfect. Agora você me pergunta, teacher, qual que é a diferença dos dois? Sendo que os dois têm os verbos no passado, os dois falam do passado, qual que é a diferença dos dois? Guys, na verdade, ó, deixa eu só organizar certinho aqui. Qual que é a diferença dos dois, né? People, o simple past e o present perfect, basicamente, eles falam de algo que aconteceu no passado, certo? A diferença, a grande diferença, a diferença que é esmagadora mesmo, é tipo a maior diferença, é que simple past, aqui ó, a diferença é que simple past especifica o tempo, ele especifica o time, ok, guys? Ele sempre vai falar do tempo, sempre, sempre, sempre. De alguma forma, ele vai falar do tempo, como eu disse, tanto diretamente quanto indiretamente. Ele sempre vai falar do tempo. Pode falar. Tem como você falar uma frase, dando exemplo? Não, Tipo, sim, eu vou citar exemplo de cada um e depois dos dois, diferentes, ok? Então, ó, o simple past, ele especifica o tempo todas as vezes, e o present perfect, não, ele dá a ideia, ele quer que você preste atenção no acontecido. Então, tipo assim, o simple past, ele dá a ideia do quando aconteceu, quando que foi aquilo. E o present perfect dá a ideia de o que aconteceu, como que aconteceu aquilo, entendeu? Um é para ação, um é focado mais na ação que foi feita, e o outro é focado mais no tempo que foi feito. Entendeu a diferença? Ah, yes. Legal saber dessa dica. Basicamente, a maior diferença é essa, que um é do tempo e o outro é da ação. Agora eu vou explicar agora os pontinhos que também tem, né? Então, quais são, né? Quais são esses pontinhos? Guys, aqui, ó, duas frases no passado para vocês poderem ver. Ó, I watched MasterChef last week with my friends. Então, essa frase aqui no simple past. I watched a teacher. Como assim ED no final? Lembra que o verbo watch é um verbo regular, então todos os verbos que são regulares, é só você colocar o ED no final que ele vira passado, ok? É só aqueles verbos que são diferentes, que são os verbos regulares, que você precisa decorar. Enfim, I watched Todo mundo sabe o que é MasterChef, né, guys? Yes, né? Aquele programa de cook, não é nada em inglês, ok? I watched MasterChef last week with my friends. Então, outra frase usando o mesmo exemplo, ok? I have watched... I have watched MasterChef
Since I was 14 years old. Então, guys, ó, vamos colocar em uma outra cor aqui para vocês verem a diferença. Não, vermelho não. Colocar em um roxo. Então, guys, ó, a diferença é essa, ó. Vocês conseguiram perceber que aqui eu tô falando que eu assisti o MasterChef, mas foi semana passada. Tá vendo, ó? Last week. Eu tô especificando o tempo. E aqui, ó, teacher, mas como assim especificando o tempo, se aqui também você tá falando do tempo? Mas só que aqui, guys, eu tô falando quando exatamente aconteceu, entendeu? Eu tô falando que eu assisti semana passada e já assisti, eu assisti foi semana passada, entendeu? Aqui não, aqui tá um pouquinho diferente, ó. I have watched MasterChef since I was 14 years old. Eu tô falando aqui, ó, que eu assisto o MasterChef desde quando eu tinha 14 anos, entendeu? Então, eu sim especifiquei o tempo, mas eu dei a ideia que eu assisti MasterChef e eu continuo assistindo até hoje, entendeu? Essa que é a diferença. O Simple Past, ele dá a ideia ele especifica o tempo, né? Ele mostra quando que aconteceu e é algo que aconteceu, acabou. Nasceu, aconteceu, pum, acabou. E o Present Perfect não é algo que aconteceu e está acontecendo ainda, talvez, entendeu? Essa que é a diferença. Entenderam mais ou menos? Eu vou citar outro exemplo aqui para vocês conseguirem entender melhor, ó. I studied a lot last month for the test. I studied a lot last month for the test. I have been, oops, oh my gosh, I have been, no. I have studied a lot aqui, guys, eu só tô falando que eu estudei, entendeu? Aqui eu tô especificando o tempo, ó. I studied a lot last month for the test. I have studied a lot for the English test. Tá entendendo a real diferença? Um fala do tempo, quando você fez aquilo, quando aconteceu aquilo, e o outro só é o verbo, só é o foco tá na ação. Então, ó, I have studied a lot for the English test. Entenderam a diferença? Yes or no? Yes. A Daiane, a Elia, conseguiram entender também a diferença? Acharam muito difícil? Sempre acompanhado de Lost, de Yesterday, de Today, de... Aí entra o ponto que você falou, Elia, exatamente. Aí entra o ponto que você falou. Teacher, como é que eu vou saber que uma, outra é outra? Guys, o Simple Past, ó, vou colocar aqui para vocês. O Simple Past não é que é 100%, tá? Tudo em inglês não é 100%, mas 90% das vezes você vai ver ou o last week, ou o last month, ou o last year. Ah, teacher, é uma regra, eu vou ver. Não, guys, não é uma regra, como eu disse para vocês. Normalmente, na maioria das vezes, você vai ver isso. Você vai ver usando o last, né? O last week, last month, last yesterday, aliás, last Sunday, last Saturday, last. Ou yesterday, ou você vai ver usando o ago, ok? Ok? Teacher, o que é ago? Todo mundo sabe o que é last, guys? Passado. Passado. Sim, é passada, assim, última, né, no caso. Tipo, última semana, último mês, ou semana passada, ou mês passado, entendeu? Então, esse que é o last. Okay. E yesterday, todo mundo sabe o que é? Yes. Yes. Ontem. Yesterday é ontem. Very good, muito bem, ontem.
E a goal, guys, a goal é tipo assim, 3 meses atrás, tipo. é tipo isso, ó, eu acabei de explicar para vocês, ó. 4 minutes ago, I explained the difference about the simple past. Então, 4 minutos atrás, eu expliquei para vocês. Então, esse ago, guys, ele não é, tipo, só para tempo grande. Ah, 1 ano atrás, 3 meses atrás, 1 mês atrás. Não, ele pode ser coisas de minutos também. Tipo, há 10 minutos atrás você falou comigo. Há 10 minutes ago, you talked to me. Entendeu? Yes? Teacher, eu estava escrevendo uma última frase. Pode falar, Daiane. Não, a última frase, não escrevi ainda. Que é I have studied. Você quer que eu volte aqui? Isso aí, yeah. Tá bom, eu volto rapidinho. Top, guys. 1 minute. All right. Tite, agora é como se fosse há 1 mês atrás, O há ago, 1 minuto atrás. se a gente traduzir o ago, ele é como se fosse o atrás, literalmente, mas não se confunda, porque tem um atrás de tipo, ó, a cadeira tá atrás de mim, não é o mesmo atrás que a gente usa, entendeu? Eu sei, eu entendi. Eu vejo Em esse relação ao ago. tempo. É um agora em relação ao tempo. Exatamente. Eu Oi, vejo Francisca. A primeira vez que eu vi esse ago foi nos vídeos do YouTube. Hum, Tipo, que tá lá o tempo, entendeu? legal, legal. Aí eu Ó, já agora você imaginava, tá assim. aprendendo. Very good, very good. Então, guys, copiaram aqui os exemplos? Yes. Yes. Não. Só um minutinho. Ok. Meu Deus, guys do céu, pensa numa pessoa que ficou ruim ontem. Nossa, Deus. Tava vendo estrelinha na minha frente, misericórdia. I finish. Ok, thank you very much. Então, guys, como eu disse, o ago, ele é como se fosse o atrás. E, mais uma vez, normalmente no Simple Past você vai ver essas palavras aqui especificando o tempo. Ah, teacher, mas e se eu não ver e tiver no Simple Past? Guys, lembra disso, ó. O Simple Past é tudo que vai especificar o tempo. Então, você viu que lá falou, hoje de manhã eu tomei café, eu escovei meu dente, já está no passado, porque já especificou hoje de manhã, entendeu? Então, tudo você tem que prestar atenção. Especificou o tempo, normalmente vai usar o Simple Past. E o Present Perfect, ele é aquele negócio, né? O Present Perfect, ele é aquele negócio que vai só dar a notícia. Ele só vai dar a notícia, ele vai querer que você preste atenção na ação. Tipo, ó, pum. Um exemplo que eu gostei muito de ver é que, tipo assim, vamos usar os dois exemplos em um. Vamos supor que o presidente dos Estados Unidos é morto. Pum. Tá, o presidente dos Estados Unidos é morto. No jornal vai aparecer lá, né? O presidente dos Estados Unidos morreu. No jornal, a primeira coisa que vai aparecer assim, ó. The president has been killed. Alex, baixa a televisão que eu não estou escutando nada aqui. Elia, eu vou pedir para você deixar o seu microfone fechado, porque o barulho da televisão está atrapalhando aqui, ok? Muito obrigado. Então, guys, se fosse noticiar num jornal, alguma coisa do tipo, a morte de algum presidente, algo muito importante assim, eles iam noticiar primeiro
na forma de present perfect, que é algo... Eu não estou é escutando algo... nada. Oi? What? Because é por causa da TV dela, acho que ela não tá ouvindo. Mas vocês estão me escutando? Yes, Yes. agora sim. O som está muito baixo. Pra mim tá Ellen, normal. Elia, você tá me escutando baixo? Elia? Elia, can you listen me? Elia, hello. Hello. All right. Teacher, como seria mesmo essa frase aí? Então, eu vou voltar porque eu estava explicando. Guys, se fosse noticiar uma morte de um presidente, normalmente eles vai dar a primeira notícia, assim, né? Para a pessoa, pum, parar e ver, caraca, morreu. Porque, ó, the president has been killed. Aí, nos comentários, nas manchetes embaixo, provavelmente vai estar no passado simples. Porque lá vai estar dando detalhes, quando aconteceu, como aconteceu. Então, basicamente é assim, ó, pensa comigo. O present perfect, ele vai dar a notícia, ele vai falar sobre aquilo, mas mais no grosso. Tipo assim, é só para você entender o que aconteceu. Tipo, ó, has been, blá, blá, isso. Isso é o present perfect. E o simple past é algo, como eu disse, vai especificar o tempo, vai especificar o que aconteceu, com Vai dar mais coisinhas com mais detalhes, né? detalhes. Exatamente. Um é com mais detalhes, para você entender realmente o que aconteceu, e o outro é mais para você focar na notícia, para você focar na ação que Tipo um aconteceu resumo, ali. né? Exatamente. Então, por isso que eu falo para vocês que em inglês eles usam bastante o present perfect, porque é algo simples, é algo que você vai responder. Tipo, ô fulano, você foi no restaurante? Tipo, você foi no restaurante japonês? Have you ever gone to a Japanese restaurant? No, I haven't. Yes, I have already gone. Entendeu? Então, é algo, tipo, rápido, assim, algo que vai focar na ação em si e não nos detalhes, não naquelas coisas que a gente vai falar. Entendeu a diferença drástica dos dois? Yes? Yes? Yes. Como eu disse, guys, a diferença maior, a diferença que você percebe, assim, escancarada dos dois, do present perfect e do simple past, é isso. É que um vai sempre especificar do tempo, vai, como a Francisca disse, né, vai contar um pouco mais de detalhes aquilo. Então, você vai ter que usar o simple past. E o present perfect é algo mais superficial, é algo que vai dar notícia só com o que aconteceu. Então, não especifica tempo nem nada. Só é a ação em si, entendeu? Sim, yes. Top? E é aquilo que eu falei, guys. Lembra também que o simple past é algo que conta, vamos supor, eu vou falar alguma coisa no passado. Aí, essa coisa no passado começou e já acabou, é o simple past. Como assim, teacher? Sei lá, eu estudei no ensino médio. I have studied in the high school. E, tipo, I studied in the high school e eu estudei mesmo. Tipo, acabou. Eu não vou voltar a estudar na high school, entendeu? Então, tipo, I studied in the high school once. Então, uma vez eu estudei na high school, no ensino médio. Acabou. Aquilo começou no passado e já acabou. Por isso que eu uso o studied, entendeu? Mas só que nessa forma que eu acabei de falar para vocês é um pouco mais complicadinha de entender. A primeira forma, que é diferenciar do tempo, é mais fácil para vocês se ligarem. Entenderam a diferença? Yes. Yes? Para todo mundo que está na sala, a Sônia, o Samuel, o Pedro, que não falou muito, o Júlio também, conseguiram entender agora mais ou menos como é que é a levada de cada um? Sentiram dificuldade na hora de entender cada um da forma do passado? Teacher, eu não tô falando muito porque eu tô rouco. Não, tranquilo, tranquilo. Mas você conseguiu entender a pegada? Sim, entendi. Ok. Alguém não entendeu ou alguém falou... Gente, eu não estou escutando, mas eu quero uma informação.
ele vem sempre acompanhado do have, has. Esse has, ele está aí como verbo ou como verbo modal? Elia, por que você não está me escutando? Está baixo o som? Elia? Elia? Ela fez uma pergunta, mas ela não vai saber, ela não vai entender a resposta, porque ela não está me escutando. Elia? Vou não, na próxima aula. Eu não estou escutando nada. Ué, Só se mas... o senhor escrever, eu entendo. Vai para um lugar mais quieto. Elia, tá me escutando agora? Ah, Tá me escutando? Elia, tá me escutando? oi, oi. Oi, Teacher, tá tudo bem bem? baixinho, teacher. Eu não estou escutando, não sei o que houve. De repente o celular parou. Então, eu quero te ajudar com É isso. maluco esse celular. Eu queria saber o seguinte: esse have aí, ele é usado como verbo modal, acompanhando o past post? A TV da Aérea tá muito alta, por isso que eu acho que ela não escuta bem. Elia, olha o chat, por favor. Clica onde? Olha o chat. Oh, meu Deus. Entendeu? Escutou agora? Clicou no microfoninho aí? Elia, a sua televisão tá muito alta e tá muito barulho de fundo. Se você puder clicar no microfone e sair um pouco do barulho, é melhor. E é melhor para você se concentrar também, ok, guys? Enfim. Teacher, como é que eu vou saber na hora do exercício qual que é um e qual que é o outro? Guys, quando a gente vai falar do present perfect, a gente sempre vai colocar o have ou o has. Teacher, como assim o has? Guys, vocês não podem esquecer, ok? E isso todo mundo esquece. Todo mundo mesmo. Todo mundo. 98%. She, he e o it, eles não são a mesma coisa. Ó, pensa uma coisa comigo, guarda isso na sua cabecinha. O he, o she, o it, em inglês, para todas as matérias que você for ver, eles são o filhinho de mamãe. Eles são sempre o filhinho de mamãe. Eles são sempre que vai mudar. O único diferente é o he, o she, o it. Tudo vai ser o he, o she, o it que vai ser diferente. Entendeu? Então, he, o she, o it é has. Essa que é a diferença. Ok? Não é have, não é igual. Ok? Entenderam? Yes? Yeah. Oh my gosh. Então, ó, sempre lembra. Voltei, Clicou? eu voltei. Aqui é meu lugar. Hello. Tá me escutando Aí, agora? tudo, tô. All right, ok. Então, como eu tinha falado, o have e o has a gente usa para o present perfect. Sempre que vocês verem o have or o has,
você vai ver o present perfect. Você vai estar vendo o present perfect. E quando você vê o did, ok? Você vai estar vendo o did. O did, sim. O did. Você vai estar vendo o simple past. Entendi. Teacher, mas por que você não coloca os verbos com ed no final, os verbos irregulares, Porque, guys, tanto o verbo com ed, tanto o verbo irregular, tanto o verbo regular, você pode usar nos dois tempos verbais. Você pode usar tanto no present perfect ou no simple past. Só tem que usar certo, né? Se você for falar o verbo no simple past, você usa o verbo no simple past. Se você for falar o verbo no present perfect, você usa o verbo no past participle, ok? Conseguiram entender, guys? Yes. Elia, agora você está me escutando, né? Elia? Esse have e esse has, eu sempre vou usar junto antes do verbo no passado, nesse present perfect, né? Ó, E para não eu te vou usar confundir. no início da frase, para Então, indicar a frase no simple past. posso falar? Oi. Então, como eu estava falando, Oh my gosh. Perdi a ideia, o caminho da conversa aqui. Lembrei. Guys, todos os auxiliares vai vir do jeito que vem normalmente. Os auxiliares são iguais em inglês. Para fazer uma pergunta no verbo to be, usando a primeira matéria, teacher, você vai falar, não estou falando de verbo to be, só estou usando para vocês poderem entender. I am, afirmativa. I am not, negativa. Am I, interrogativa. É a mesma coisa para todas as matérias em inglês. I do, afirmativa. I don't, negativa. Do I, interrogativa. Mesma coisa, vamos ao have. I have, blá, blá, blá. Então, é afirmativa. Negativa, I haven't, blá, blá, blá. Pergunta, Haven't I? have I, blá, blá, blá. Mesma coisa. I did, afirmativa. I didn't, negativa. Did I, interrogativa. Isso é para todas as matérias em inglês. Todas as matérias. Vamos usar uma totalmente diferente. Is there, pergunta. There is, afirmativa. E there isn't, negativa. Para todas as ocasiões, guys, em inglês que você for aprender, tanto do básico até o avançado, eles seguem a mesma ideia, que é afirmativo você põe isso, negativo você põe isso, e interrogativo você põe aquilo. E não é só inglês, é outras línguas também. Eu voltei a estudar, eu não sei, eu acho que eu não falei para vocês, né? Eu voltei a estudar alemão. E eu já até tenho certificado em alemão e tal. Tecnicamente eu sou poliglota, mas eu esqueci uma língua. Vacilão. Por isso que eu falo, guys, ó, estuda inglês, não pode deixar de praticar. Se deixar de praticar, filho, esquece. Então, você falava alemão? Eu falava e tô voltando, né? Tô voltando agora. Em alemão, guys, é a mesma coisa. Tipo, ó, vou falar em alemão, ó. Ich trinke Wasser. Tipo, ó, Mas
É que é difícil porque é muita letra embolada, mas a ideia é a mesma, ó. Eu bebo água. Aí essa é na afirmativa. Para perguntar como é que fica? Trink Schwarzer. Sei lá como fala isso. Exatamente. Trink ich Wasser. Exatamente. Tá vendo? Aí para comer, mesma coisa. Ich esse não, esse Brot. Aí, tipo, eu como pão, ó. Eu como pão. É uma afirmativa. Mesma coisa. Para perguntar como é que fica? Isso. Ich Ops. Brot. Isso ich Brot. É que não é brot, né? É brot. Mas então, é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, tipo, é a mesma ideia. E isso não é só para inglês. Português não leva essa ideia. Português não tem como. Teacher, Espanhol também você não. sempre quis aprender alemão? Tipo, você se interessou? Eu? É. Então, eu aprendi alemão foi há 5 anos atrás. Foi quando eu tinha 15 anos. Foi? 15, eu falei. Hã? 15, quando você tinha 15. O que tem? Não, quando você aprendeu. É que você falou 5 anos atrás. Eu tava... Sim, eu tinha 15, eu tenho 20 agora. É 15? Então, eu comecei a aprender em 2016. Aí eu Mas terminei você o que curso. quis, tipo assim, você que quis aprender ou alguém te... Foi um curso complementar que eu ganhei. Tipo, eu fiz o inglês e nesse inglês você ganhava alemão e informática. Aí eu fiz informática e fiz alemão. Ah, Aí depois de um tempo eu fiz o espanhol para poder dar aula, eu dei aula de espanhol. Aí por eu ter focado em inglês, em espanhol, em trabalho, aí eu esqueci totalmente do alemão, porque eu nem dava aula de alemão, entendeu? e o hablas espanhol? Eu hablo espanhol também. Parabéns, teacher. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Como que eu posso dizer? Guys, o que eu sou, de verdade mesmo, o que eu mostro para vocês que dá para estudar, é para vocês mesmo ver que não é difícil, entendeu? Eu tenho interesse em aprender espanhol. Eu tava aprendendo. É legal. Agora, né? É legal. O espanhol, ele é bom, mas só que a única coisa que deixa o espanhol difícil e chato é que o espanhol, ele é a mesma coisa que o português. Então, na verdade, espanhol, francês e português é muito chato na parte gramatical, entendeu? Porque em português, a gente não tem o feminino e o masculino para as coisas. Tipo, Lá também. amiga, amigo. Sim, exatamente. E é muito difícil, guys. É que pra gente, a gente já se acostumou. Mas só isso, do feminino e masculino, é, tipo, algo muito difícil numa língua. Tipo, imagina só você ter que decorar todos os vocabulários, tanto feminino quanto masculino daquela língua. Tá entendendo? Obviamente que com o tempo você pega o jeito, né? Porque tudo, em todas as línguas, tem um jeitinho ali. Mas é difícil. Então, tipo assim, espanhol, alemão, aliás, espanhol, francês e português, você vai ver, tipo, amiga, amigo, gorda, gordo, bonita, bonito. Então, tipo, é tudo um ou outro. Então, você vai ter que aprender todos os vocabulários daquele idioma. Eu tava numa room ontem conversando com 3 pessoas, né? Aí eu era brasileira, o menino era brasileiro e o outro era americano, fala, né? Uhum. Aí ele tava aprendendo português. É Ah, uma é longa verdade. caminhada. Guys, eu tenho... É até engraçado falar isso pra vocês, mas é verdade, cara. Ó, uma dica. Tipo, entra em algum site, sei lá, tenta Aí entrar em algum eu acho que site. eu vou conversar mais com ele, que ele quer aprender português e eu quero aprender inglês. Então, também, mas, tipo, entra em algum site americano, que você vai conversar com algum americano, e tenta perguntar para ele aonde é que fica Aliás, fala pro americano assim, sabia que o Brasil fica na América? Mano, eles não sabem. Eles acham que os Estados Unidos... Eles acham que os Estados Unidos é a América. Eles não estudam geografia, professor, é impressionante. Exatamente, ele. Nossa, dá vontade de jogar uma cadeira neles. Os caras não estudam, velho.
Eles não estudam geografia, não. O cara perguntou onde é que ficava o Brasil, se era na África. Olha, Eu vi um vídeo desse. meu filho falou para ele, vai estudar geografia, porque lá no Brasil a gente sabe onde ficam Nossa. todos os países do mundo, todos os oceanos, tudo. Vai Ô, pro mas de Google. verdade, cara, sacanagem. Falar que o Brasil é na África é sacanagem, velho. Nossa Deus. Se falar do ensino brasileiro, a gente Não, e conhece todos os perguntando se países tinha, do mundo. Todas as se é que tinha. localizações, Teacher. rio, mar, estuda, a gente estuda tudo, cara. Esse povo lá americano não estuda nada, sabe nada. Pode falar, Júlio. A aula terminou? Tecnicamente as pessoas estão liberadas a sair às 11 horas mesmo. É que eu dou uma passadinha só para finalizar mesmo e Não, continuar. mas aí vai ficar só na conversation mesmo, né? Não vai ter mais nenhum conteúdo. Então, a matéria, guys, na verdade, eu acho que a matéria mesmo em si é essa, tipo, para vocês que não viram essa matéria ainda, né, que vão estudar, acho que basicamente o grosso dela é esse mesmo, o present perfect ser isso, e o simple past ser aquilo de lá. Conseguiu entender, Júlio? É que você já sabia, né, mas conseguiu entender na forma que eu expliquei? Aham. Foi um pouco difícil ou complicado de entender essa forma? Ou não? Não, essa parte é tranquila. Eu acho que vai ficar mais complicado quando começar a usar o passado dele. Eu acho que pode ser que fica complicado, Júlio, para você que tipo, já aprendeu e que está começando a aprender, quando você começar a aprender mais, quando você começar a ver mais tempos verbais, entendeu? Porque tem bastante tempo verbal. Se eu fosse falar todos de uma vez para vocês, é algo de confundir a cabeça mesmo. Então, Fica, é o que eu meu acho que Deus. vai complicar mais. Essa parte aí é a parte mais simples do Exatamente. É como se fosse a PPT. entrada É. do prato. Uhum. Beleza, então. Mas ok? Basicamente é isso. Essa matéria está no livro 3, porque no livro 2 eu estou acabando e eu só vi o verbo to be. Olha, eu não sei se essa matéria está no livro 2, eu sei que não está. No livro 3. Começa no 5. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, começa no 5. Fazendo exercício, você entendeu? Eu gravo fazendo exercício. Eu não vi essa matéria nos livros. Eu tenho tantos livros de inglês aqui, eu vou procurar. Beleza. Então, tchau para todo mundo aí. Até a próxima aula. Ok, bye, boys. See you. Bye, bye, Teacher, Júlio. deixa eu fazer uma pergunta. Vai. É que toda Pode- vez o povo fala que tem o livro 5, o meu não tem livro 5. Então, é que, na verdade, é dividido em 2 módulos, guys. O curso de vocês é dividido em 2 módulos. Tem o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 é do 1 ao 4, do livro 1 ao livro 4. Então, você vai aprender o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, que é o vocabulário de básico até o intermediário. Então, você vai aprender as matérias do básico ao intermediário. E no módulo 2, você vai ter os livros do livro 5 ao livro 8, né? Então, você vai aprender do intermediário ao avançado. Essa que é a diferença. E Mas, são ó, 2 pacotes diferentes, entendeu? Ah, entendi. Normalmente, quando Mas, você tipo assim, compra... o curso é o mesmo? Sei lá, tipo assim... O curso é o mesmo. É como se você quisesse continuar a estudar, é como se fosse o avançado do curso que você está fazendo, entendeu? Uhum. Mas isso daí está incluído. Também. O meu também só vai até o 4. Se eu soubesse, eu tinha comprado o avançado. Eu também achei que já era tudo, mas não é. Aí, ou seja, a gente tem que pagar outro plano, né? Se quiser Exatamente. continuar E avançando. cada um vale por 2 anos. Tipo, 2 anos o módulo beginner e 2 anos o módulo advanced. É esse daqui, ó. Entendi. Aí é mesmo esquema, ó. Ó, book. Então, tipo assim, Só uma pergunta, a Teacher. senhora comprou um módulo, aí finalizou e começou outro curso, é isso? Vamos supor que você finaliza o módulo 1. Aí, se você quiser ir para o módulo 2, é só você ir na sua Mas vamos unidade. supor, a Hélio e o Júlio, eles já finalizaram e continuaram ou já compraram de uma vez? É isso que eu queria saber. Se eles... Então, depende, porque tem aluno que pode fazer o teste de nivelamento e ver se ele vai cair no beginner ou se ele já vai cair no advanced.
e quando os alunos, normalmente, eles já falam alguma coisa e faz essa prova, e cai no Advanced, aí eles já compram o Advanced direto. Mas, normalmente, Então, eu compra quero primeiro o Beginner, depois o Advanced. saber. Elia, você tá me ouvindo? Tô. Você já comprou tudo, é isso? Tipo, Não, eu só comprei você... o livro de 1 a 4. O livro de entendi. 5 eu não comprei. E, Tá. Eu guys, nem Era sabia, isso. eu pensei que era um curso de 2 anos, era o avançado e o Tudo, início. né? Entendi. Porque, na verdade, o livro, esse primeiro livro aí, eu já vou pro book 3. Eu estou terminando o book 2. Aí eu vou Ok, fazer. Porque eu gravo muito escrevendo, você entendeu? Então eu vou fazendo as lições, eu vou aprendendo isso aqui sozinho e vou fazendo. Depois eu tiro minhas dúvidas com o professor. Entendeu? Então, se eu continuar nesse ritmo, daqui a 3 meses eu acabo esses livros, no máximo. é isso mesmo, é isso que é a ideia. Tipo, se você acabar daqui 3 meses, ou sei lá, vamos pôr aí 6 meses que você acaba. Se daqui 6 meses você acaba, você já pode comprar o módulo Advanced para você continuar e dar continuidade, entendeu? Tanto é, guys, que no Advanced aqui, ó, nada é em português mais, ó. Tipo, as traduções, não tem mais tradução, é você que coloca. Tipo, ó, as perguntas que tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas as perguntas, É em inglês. já é em inglês, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Mas eu gostaria de saber, Teacher, é que, tipo assim, o curso mesmo, sem ser o livro, são os mesmos ou diferentes? Ah, não, o curso em si, Na ele é o plataforma, mesmo. entendeu? É a mesma plataforma, mas só que as aulas são... Meu Deus, vocês caíram aí atrás. Mas a plataforma em si é a mesma, ok? Ah, entendi. Tudo é igual. Eu tenho uma coleção aqui, vou mostrar para o senhor, peraí. São 3 livros, mas é Então, guys, tudo em inglês, tudo. deixa eu só avisar uma coisinha só. Quem quiser sair da aula pode sair, ok? Que a matéria já foi dada, não tem problema. A gente vai continuar conversando aqui só por alguns pontos, então se você quiser continuar também, não tem problema, pode Eu ficar aí. continuo, não tenho pressa não. Caraca, guys, Ó, eu só não sei se I don't know if it's a problem, porque toda vez eu passo um pouquinho do tempo, então não sei se é um problema. Eu acredito que não, né? Para vocês Eu não é, acho né? que não. Tem gente que se incomoda, né, pelo visto. Pelo menos tem mais aula, né? Pelo menos tem um pouquinho mais Uhum. de aula. Porque 1 hora é muito rápido, não dá tempo de falar as coisas. Mas ok, guys. O que a Ellie ia falar? aqui Ela eu ia tenho mostrar. esses livros aqui, ó. Tá vendo? Upgrade. Tá vendo? Um book? Sim. São 3 livros, você entendeu? Então, eu tenho coisas que eu estudo por ele, mas ele é muito avançado, sabe? Entendi. É Aí eu bom só estudar vou inglês, guys. It's very good. Só, tipo, te traz benefício, de verdade mesmo. tudo é em inglês, tudo. Entendeu? Teacher, meu filho tá fazendo aquele Duolingo, né? Só que parece que o foco não é aprender, é ganhar as medalhas, o troféu. Ele, mãe, eu já tô em tal lugar. Falei, meu Deus, você tem que aprender, Rian. Não é só para ele Exatamente. passar de nível. Ele quer É que ganhar lá as depende. medalhas, a pontuação. É legal que incentiva. Só que parece que ele, sabe, tá respondendo por responder. Entendi. Mas acho que ele sabe mais do que eu, tipo, o básico, sabe? Os verbos, as frases, saudações. Ele já vai lá rapidinho, em segundos. Coloca vídeo pra ele ver em inglês. Tipo assim, sabe, desenho no YouTube. Começar por outras Eles coisas. aprendem rápido. Quantos anos seu filho tem, Daiane? 8. Entendi. É isso mesmo. Eu tenho um sobrinho de 8 anos também e de 7, né? E é isso que a gente faz. A gente coloca ele para assistir bastante coisa em inglês, porque parece que não mais vai absorver algo, entendeu? Mas só que é aquilo, sempre incentiva, mostra para ele que é um joguinho que passa a tela e tal, ganha medalha, isso. Mas o foco
é ele saber. Então, vamos supor, se você sabe que ele está na sua frente, então você completou uma tarefa, passa com ele, passa o que você aprendeu, para vocês dois dar uma treinadinha, entendeu? Fala É. alguma coisa em inglês pra ver se ele responde. É pelo menos para ele saber os vocabulários das coisas. Tipo, como é que fala? Como ele está numa idade muito baixa ainda, porque eu não tenho experiência. Isso é algo que eu posso falar porque não é um problema. Eu nunca dei aula para crianças com menos de 7 anos. Então, eu não sei como que é a desenvoltura de aprendizagem de cada criança, entendeu? Pelo que eu estudei, e guys, isso não é nem brincadeira, é muito doido, cara. Dar aula para criança é 300 vezes mais difícil do que dar aula para adulto. Porque adulto, Pra você mim vai que era mais falar, fácil. ele vai entender. Basicamente é isso. Agora, criança, cada criança tem o seu jeito de falar, cada criança tem o seu jeito de atingir ela. Crianças do 7, eu não estou nem brincando, dos 7 aos 8 é um jeito, dos 8 aos 9 é um jeito, dos 9 aos 10 é outro jeito. Agora, pensa comigo uma sala de 20 alunos, com cada um uma idade ali. Como que você vai falar com todo mundo? Entendeu? Porque Então, assim, não. dizem que para aprender é melhor desde criança, né? Sim, Melhor. para aprender é melhor. Eu digo na posição do professor, entendeu? O professor, ele tem que ser um profissional muito bom mesmo e entender do assunto para ele poder conseguir passar aquilo dali, entendeu? Yes, porque até em português eu vejo a professora sempre chamando a atenção deles, né, online. Um quer ir no banheiro, um quer falar, o outro quer isso, a outra sempre quer ler, o outro não quer. Sim, Eu acho sim. que criança você tem que ensinar mais frases feitas, frases prontas, porque na Na verdade ele verdade, não vai entender nada de gramática, né? Porque ele não estudou gramática em português. Como é que ele vai entender gramática em inglês? Você entendeu? Então eu acho que criança tem que ser mais frases prontas. Como é que você pede para ir no banheiro? Aí você ensina aquilo um dia. Aí você fica insistindo naquilo. Vai, pede para mim em inglês como vai no banheiro. Entendeu? É a única maneira, é como eles aprendem português. então, pela minha experiência, como eu disse, né, tipo, alunos de 8 anos, vamos pôr aí, alunos de 8 anos, do jeito que eu dava aula, guys, era bem tranquilo. Tá vendo? Vocês já perceberam, né, que essas aulas que eu dei para vocês são todas em inglês normalmente. Eu explico em inglês e vocês conseguem entender, né? Sim, claro. E é a mesma coisa com a criança, mas só que é aquilo, tipo, tem que ser montado de um jeito diferente, entendeu? Para criança, cara, é muito doido, tipo, de verdade. Eu tinha uma turma uma vez que era em média, tipo, as turmas eram de 7 a 11 anos, as crianças, né? E, guys, nossa, eu me senti tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso, que teve uma hora que a gente fez uma conversaçãozinha. Então, tipo, as crianças estavam conversando em inglês, estavam montando as frases certas. Porque é tudo do jeito que o professor vai explicar para o aluno. Se o aluno explica, se o professor chega e não fala isso e aquilo, que o aluno vai chegar e falar, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, como é que monta? Agora, se você chega e mostra mastigado para o aluno, não tem o porquê ele não entender. Tá entendendo? Meu sobrinho tem 7 anos e ele estuda inglês e ele fala legal, não dá nada. Agora pensa comigo. Bye, bye, see you. Bye, bye. Agora pensa comigo. Você, Ana Júlia, Francisca, Hélia, o Fábio, o Pedro, todo mundo que está na aula aqui. Vocês estão no livro 6, estão no livro 7, sei lá? Não. Estão no livro Claro 5? que não. Não, né? Não. Nós estamos no 2. Nós estamos iniciando. E como é que vocês conseguiram? E como é que vocês conseguiram? Pode falar, Fábio. Eu tô no livro 5, eu acho, mas... Você é o que está um pouco mais avançado, livro 5. Então, todos vocês... No livro 5 não tem coisa em português. Não tem para você traduzir para português, mas... Em português não, né? Não, português não. Muito difícil. Entendi. Tem uma coisa ou outra que aparece, assim, de fácil para inglês.
Tem. Mas Entendi. assim, é um espaço livre para você escrever e tem lá no final o gabarito, né? Entendi. Very good. É isso que eu ia falar. Todos vocês acabaram de aprender uma matéria que os professores deixam para ensinar. Todos os professores deixam para ensinar essa matéria só no final do curso, ou final do livro, ou final de alguma coisa. Entenderam? Então, é algo, como eu disse, é algo que tudo depende do jeito que é passado para vocês. Se é passado de um jeito tranquilo, não tem por que não entender, entendeu? Então, guys, eu acredito que por hoje é só. Eu acho que a nossa conversa acho que já deve ter chegado ao fim. Deixar vocês livres também. Bye, Right? bye, guys. Então, bye, bye, guys. See you. Tchau, Bye, teacher. bye. Agora eu vou cozinhar. Isso aí. Então, bye, bye, guys. Bye, bye. See you. Obrigado pela aula de hoje. Bye, bye. See you. Foi muito boa a aula, tá, gente? Obrigada. Ah, muito obrigado. Bye, bye. Bye, bye, guys. See you. And thanks for watching if you are watching on YouTube. Bye, bye. See you.